Bom dia, Ufizada, como é que vocês estão? Nós oramos para que vocês estejam bem. Bom, esse vídeo é a continuação do nosso do nosso estudo do livro de Hebreus. Sei que aí a gente deu uma espaçada nesse estudo. O último foi enviado no ano passado, um pouquinho depois do Natal, mas agora a gente vai continuar firme no estudo dessa carta que é tão importante e fala sobre Cristo Jesus. Amém? Então pega a sua Bíblia aí, pega o seu caderno, a sua caneta. A gente vai continuar estudando do capítulo 7 e hoje vai ser algo bem breve que eu quero passar para vocês. O primeiro versículo que eu quero falar é o versículo 7 do capítulo 7 de Hebreus, que diz: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. O que isso quer dizer? Então, se eu tiver numa posição mais baixa ou se eu tiver numa posição menor, eu vou ser abençoado por aquele que está em cima? É isso? Na verdade, assim como eu já falei, todos em Cristo Jesus estão assentados à mesa. Então todos nele temos uma posição igual diante de Jesus, porque fomos salvos, fomos comprados pelo sangue de Jesus, mas existem posições de hierarquia que ocupam às vezes lugares superiores, lugar de liderança, lugar de, vamos dizer assim, administração maior do que outros lugares. No último grupo, lembra que a gente falou sobre as posições de autoridade, sobre as caixas de autoridade? Então, essas posições de autoridade que estão num lugar acima têm um papel e o dever de abençoar as pessoas que estão nas caixas ali abaixo dela. Não é um lugar de chefia, não é um lugar de ditadura, não é um lugar de eu vou falar e você vai me obedecer e você tem que ficar calado e ponto final. Não é isso, mas é um lugar de bênção. Então eu quero agora que você pense aí sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre o seu pastor, sobre a sua liderança, sobre os seus professores. Eles estão em um lugar para exercer bênção sobre a sua vida, porque a obediência gera um caminho de bênção. Então, quando você não faz aquilo que o Senhor ordena para você fazer na palavra dele, ele não tem como você estar em um limite de proteção. A obediência gera proteção para as nossas vidas. Então, se o Senhor fala, olha, não vai por aquele caminho, e aí você vai e desobedece e sofre uma consequência, é porque você ultrapassou o limite da obediência. E os limites da obediência geram proteção. Então, não adianta você fazer alguma coisa errada e pedir para que o Senhor te proteja. Não adianta você desobedecer os seus pais e no meio do caminho da desobediência você falar, ai, Senhor, me guarda, me livra. Não tem como, o Senhor não vai contra a palavra dele. Então, para que você de fato aproveite de uma proteção e de ser abençoado, é necessário que você obedeça tudo aquilo que vem dos seus superiores, amém? E para finalizar, eu quero ler do versículo 24 ao versículo 27, ainda do capítulo 7, que diz: mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Cristo é o nosso sacrifício perfeito. E por ser o nosso sacrifício perfeito, ele não precisa constantemente apresentar um outro sacrifício diante de Deus. Hoje Jesus é aquele que nos intercede diante de Deus. Então toda vez que nós falamos com o Pai, o nosso Deus vê Jesus ali, pelo sacrifício que ele passou, o seu corpo machucado na cruz, pelo seu sangue derramado, pela vitória que ele conquistou por nós. Então,
Não há mais necessidade de um outro sacerdote, não há mais necessidade de uma pessoa que apresente um sacrifício pelas nossas vidas. Isso Cristo Jesus já fez. Não precisa um ser humano ou outra pessoa fazer a intermediação, fazer a intercessão através das nossas vidas até Deus. Jesus, através da cruz do Calvário, sendo um sacrifício perfeito, vivendo uma vida que agradou a Deus, hoje isso é suficiente. Então nós podemos chegar diante de Deus e falar: Pai, eis-nos aqui, eu me apresento diante de Ti, te peço perdão pelos meus pecados, e nós vamos ser ouvidos, porque o sacrifício de Jesus conquistou isso por nós. Amém? Espero que essa palavra tenha te abençoado. Nos vemos mais tarde no IUF, tá fazendo mó solzão. Glória a Deus por isso, porque à noite vai dar pra gente ter um tempo de comunhão lá na quadra. Nos vemos mais tarde. Um beijo. Deus abençoe vocês.